identidade de Deus nela. E ela chamou atenção por esse brilho que ela carregava. Lá em Provérbios 15:13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Sabe aquela mulher que às vezes você olha para ela, você vê que ela teria tudo para ser uma mulher bonita, mas você vê tanta amargura, tanta tristeza, tantos sentimentos maus dentro do coração dela, que ela tem uma aparência abatida, uma aparência triste, e você não consegue ver tanta beleza naquela mulher? E Esther, de repente, poderia nem ser essa mulher incrível, né, de beleza, aquela beleza exuberante que nós imaginamos hoje, né, que o mundo dita essa beleza exuberante, mas ela carregava esse brilho, ela carregava o Espírito de Deus. Então, com certeza, ela chamou a atenção muito mais por aquilo que ela carregava, não somente pela beleza. Eu creio que você, com certeza, acredita que todas aquelas mulheres estavam compatíveis ali para concorrer com Esther, a ser aptas à rainha. Mas Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. E aquele eunuco, ele viu que havia algo diferente em Esther. Provavelmente a forma com que ela se comportava. Né? Esther, se a gente ler o livro completo, a gente vai ver que Esther tinha um comportamento diferente. Ela era sábia no meio das outras. Ela tinha algo diferente, porque ela foi criada por alguém que ensinou os preceitos de Deus. Ela foi criada por alguém que ensinou o caminho para ela. Ela foi criada por um judeu em uma terra estrangeira, e ela poderia muito bem ter sido influenciada pelo povo que ela vivia. Né? Quantas histórias a gente já viu de pessoas que nasceram na igreja, nasceram num berço evangélico, né? Como nós conhecemos muitos, a vida inteira ouviram a palavra, a vida inteira foram direcionados a seguir a palavra de Deus, mas quando foram colocados no mundo, de alguma forma, na faculdade, no trabalho, em algum lugar que eles recebessem uma influência diferente da influência que eles recebiam em casa, eles acabaram sendo contaminados. Em vez de trazer a luz do Evangelho para o meio onde eles estavam, eles acabaram sendo contaminados por aquilo que eles receberam. Mas Esther se posicionou de uma maneira diferente, porque ela tinha os ensinos, os ensinamentos do Senhor muito latentes dentro do coração dela. E ela foi firme em todo o tempo. A forma como ela se comportava foi uma porta de entrada para ela viver o propósito de Deus, através da vida dela. Porque o que Esther viveu como pessoa, como indivíduo, não foi nada comparado ao propósito do povo de Deus, o livramento que o povo de Deus teve. Então, às vezes, a gente foca muito no nosso propósito, naquilo que nós vamos viver em Deus, naquilo que Deus tem para nós, mas o que será que Deus tem através de nós? O que Deus tem preparado para a nossa vida através de nós? A gente precisa parar um pouco de pensar só em propósito em relação a nós mesmos, porque nós somos tão egoístas, egocêntricas, que nós estamos a vida inteira pensando: qual é o meu propósito? Para que eu vim nessa terra? Qual é o meu propósito aqui? O que eu tenho que fazer? Mas será que você realmente está pensando nesse propósito na vida do outro? Ou se você está o tempo todo desbaratinada, querendo entender o que Deus tem para você como pessoa? E lá no texto, um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 4, no verso 13, lá diz assim: não pense que por estar no palácio, isso é Mordecai falando para Esther, não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, o alívio e o livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para essa ocasião, uma ocasião como esta, que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim.
Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. E Mardoqueu fez tudo conforme as instruções de Esther. Você tem noção de que ela pode até ter ficado amedrontada com o tamanho do propósito, que acredito que todas nós ficaríamos, né? Era sobre salvar um povo, não era nem sobre uma família, era sobre um povo, sobre o povo de Deus. E ela entendia a responsabilidade disso, e eu acredito que ela deve ter ficado apavorada. Mas a identidade que Mardoqueu causou nessa mulher, com tudo que ele ensinou, com toda a fé desse homem, porque às vezes nós focamos muito em Esther, mas nós esquecemos que Mardoqueu foi crucial para a formação dessa mulher forte e sábia. Mardoqueu também foi uma influência na vida de Esther. Ele formou essa mulher uma mulher forte, uma mulher com fundamentos, uma mulher firmada na palavra. Uma mulher com as estacas dela bem pregadas no chão. E de que podiam vir os medos, podiam vir os receios, mas que ela não ia abandonar o propósito. Ela entendia quem ela era. Ela tinha a identidade dela em Deus firmada. E quantas vezes a gente se sente amedrontado, né? Quando a gente se depara com propósito, quando a gente se depara com coisas que Deus coloca diante de nós, mas que possamos realmente entender que se as nossas bases não estiverem firmadas em Deus, firmadas naquele que nos criou, nós não vamos conseguir suportar nem mesmo uma vida sem propósito, que dirá o nosso propósito. Eu creio que Mardoqueu deve ter passado por muita coisa sozinho. Eu acho que ele deve ter se apavorado por diversas vezes. Também quando ele viu Esther passando pelas coisas que ela passou, ele também deve ter se apavorado. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele tinha noção do tamanho do Deus que ele servia. Que o tamanho do Deus que ele servia era muito maior do que o problema, do que o caos que estava acontecendo diante dele. Então ele foi muito forte para sustentar Esther naquele momento. De repente, se ela não tivesse tido essa base, ela não teria suportado. E será que nós estamos sendo essa base para as pessoas? Será que nós estamos sendo essa base dentro das nossas casas, para os nossos filhos, para o nosso marido? Onde nós somos plantadas, no trabalho, na escola, na faculdade? Será que nós estamos sendo essa influência, essa base forte para as pessoas? Será que nós realmente temos cumprido o chamado que Deus nos direcionou? E outra pessoa também que foi muito sensível nesse texto foi o eunuco, né? Outra pessoa que às vezes acaba passando despercebido nesse texto é o eunuco. Ele foi usado por Deus, né? Ele foi sensível para ver a mulher que Esther era e que ela realmente estava preparada para cumprir esse propósito, para ser rainha daquele reino. E quando ele olhou para ela, ele viu algo além da beleza dela. Ele viu algo muito valioso que ela carregava, muito mais do que a própria beleza. Porque como rainha, ser só bonita não adiantava, né? Se todos já leram o texto, sabem que antes de Esther veio Vasti, que também era conhecida como uma mulher linda, maravilhosa, mas arrogante, soberba, insubmissa, e acabou sendo substituída rapidamente. Lá em Provérbios 11, 22, diz assim: como um anel de couro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem discrição. Em outras traduções, dizem, é como um anel de ouro no focinho de um porco, assim é a mulher insensata, a mulher sem juízo. No meu trabalho, eu falo muito da imagem, né? Eu falo muito de como é importante a gente ter uma imagem que comunique algo bom para as pessoas, algo limpo, algo harmônico. Mas isso tudo, sem um conteúdo, é uma casca,
uma casca sensível, que qualquer coisa que aconteça, ela se quebra muito fácil. E desde que o Senhor começou a realmente trabalhar isso na minha vida, eu entendi que não era só sobre falar de roupa, que não é só sobre falar de imagem, sobre comunicação de imagem. Eu entendi que muito mais a fundo do que isso vem o que nós carregamos, o nosso conteúdo. Sabe quando vemos o embrulho bem bonito? Sabe aquele embrulho de presente, bem lindo, bem esplendoroso, né? Maravilhoso. A nossa imaginação, o que ela nos leva a pensar que tem dentro daquele embrulho? A gente imagina que tem algo bem bonito lá dentro, né? A gente olha para ele, nossa, deve ter algo bem bonito lá dentro. Mas e se eu te disser que existem embrulhos lindos, maravilhosos, esplendorosos por fora, mas por dentro carrega lixo? Por dentro carrega muita coisa ruim. Eles parecem maravilhosos por fora, mas por dentro eles têm um cheiro de amargura, de mágoa, de falta de perdão, de orgulho, de soberba, de mentira, de inveja, de comparação. Às vezes a casca está bem bonitinha. Se você chegar de longe, parece que está ok. Mas se você começar a se aproximar, se você começar a chegar perto, você vai começando a sentir o cheiro. Cheiro de amargura, cheiro de mágoa, cheiro de falta de perdão. Quantas vezes a gente é tão egoísta que a gente não consegue liberar perdão para as pessoas, porque a gente só pensa na nossa dor. A gente não sabe, a gente não para pensar em nenhum momento na dor do outro. A gente pensa que está doendo em mim, então eu não vou liberar perdão. Quando o Deus veio à Terra como homem, o próprio Deus veio à Terra como homem, passou por tudo que nós passamos, todas as dores que passamos, todas as aflições que passamos, e Ele perdoou, não só a mim, a você, mas a humanidade. E nós, cheios de soberba, cheios de orgulho, achamos que somos as maravilhosas e que não precisamos perdoar aqueles que nos magoaram. E hoje é normal dizer que uma pessoa sem a presença de Deus é vazia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Geralmente uma pessoa sem a presença de Deus, ela não é vazia. Ela é cheia de si. Ela está tão cheia de si que não sobra espaço para Deus na vida dela. E ela não abre espaço para que Deus possa tratar esse lixo que existe dentro dela. Ela acha que está tão de boa, tão tranquilo, que ela já é tão evoluída, que ela já é tão maravilhosa, tão madura, que ela não consegue entender os lixinhos que ainda existem lá dentro e que Deus precisa acessar. Mas como que Deus acessa esses lixos dentro da gente? Quando a gente abre espaço para Ele, quando a gente libera isso para Ele, quando a gente dá essa liberdade de Ele entrar e fazer o que Ele quer. Desde que Deus começou a tratar a minha identidade, e eu dei liberdade, porque precisa existir esse passo. Deus, ele não é como Satanás, né? Porque Satanás, ele entra na sua vida, ele faz o que ele quer sem você dar liberdade para ele. É uma brechinha que você abre, ele vem com tudo e destrói a sua vida quando você acordou, já foi. Mas Deus, ele é um Deus cavalheiro. Jesus, ele é educado. Ele só entra na sua vida quando você abre o coração para ele, você dá abertura para ele. E eu quero te dizer que quando você se coloca nesse lugar de se deixar ser tratada, ele vai trazer a sua memória, vai trazer coisas à sua mente que você nunca imaginou que existiam dentro de você. Cicatrizes que estavam meio, você achou que estava curado, mas não estava. Feridas profundas que você nem sabia que existiam. Sabe aquela palavra lançada, às vezes na sua infância, ou em algum
algum momento da sua vida, alguma palavra foi lançada sobre você e naquele momento você achou que não teve grande impacto na sua vida. Mas aquela raizinha de amargura está ali dentro. E aquilo ali está cheirando mal. Tem questões que às vezes a gente acha que está tudo bem, né? Pecados de estimação que a gente acha que... isso aqui não é nada demais. Mas está cheirando mal. Pecados que a gente deixa no cantinho assim escondido, porque se ninguém está vendo, está tudo ok. Meus pastores não estão vendo, o pessoal da igreja acha que eu estou de boa, ninguém está vendo, então está ok. Sabe aquele pecadinho assim, bobinho, que você acha que é inocente, mas não tem pecado inocente. Essa semana, algumas semanas atrás, Deus me confrontou com algo que eu achava que já tinha passado na minha vida, sabe? Pecado da fofoca. Às vezes a gente acha que falar dos outros com o nosso marido não é fofoca. Eu estou falando daquela pessoa que eu conheço aqui com meu marido. Meu marido não é fofoca, não está saindo aqui da minha casa, não é fofoca. Estou falando com a minha mãe, né? A gente está aqui falando mal da família, só a gente aqui, tá tranquilo, não é fofoca. A gente está lá na rede social, caçando a vida dos outros para saber o que está acontecendo, o tempo todo procurando reels lá para saber o que está acontecendo no mundo dos famosos. Qual é a treta do momento? É fofoca. E o Senhor me confrontou essas últimas semanas em relação a isso. Porque são brechinhas que a gente vai abrindo na nossa vida que vão virando montanhas para a gente tropeçar. Vem como uma pedrinha e a gente vai alimentando, e aquilo vai virando uma montanha na nossa frente. E passar por uma montanha é mais difícil que passar por uma pedrinha, né? Quando o pecado ficou grandão, vai ficando cada vez mais difícil da gente conseguir ultrapassar ele. Então, a gente precisa ser sensível à voz do Espírito. Porque às vezes tem pecados que nós somos escravas, principalmente nós mulheres, né? A gente tem uns pecadinhos já que é bem comum no meio, né? Das mulheres. A comparação, né? A gente passa a vida se comparando. A gente passa a vida tendo inveja. Porque às vezes a gente fala, mas eu não invejo a vida do aquela mulher com um corpão bonito, tô nem aí pra ela, mentira. Às vezes a gente olha e fala, queria ter um corpo daquele, queria ter um marido igual aquele, queria ter um trabalho igual aquele. As pessoas falam que inveja é só você querer ter o que é da pessoa, né? Não querer ter igual da pessoa. Você admirar as pessoas, isso é ok. Admirar as pessoas pelo sucesso, pela beleza, que eu acho que mulher pode achar outra mulher bonita sim. E exaltar a beleza das outras mulheres. O Senhor, Ele ama o que é belo. Você consegue olhar para a natureza, ver algo que o Senhor criou com as próprias mãos que é feio? Nós somos belos, todos nós somos belos. Nós precisamos enxergar isso. Como que eu falo para alguém que é a criação do Senhor e dizer que essa pessoa é feia? Porque os nossos olhos são maus. Nós temos olhos maus, nós não enxergamos com os olhos do Senhor. Nós não enxergamos com a ótica de Cristo. Se a gente parar para pensar, nós aqui temos um estereótipo de beleza, né, no Brasil. Nós temos aquele estereótipo de mulherão, né? A gente olha, a gente tem um tipo de mulher que a gente costuma achar bonito. Mas se a gente for para a Índia, por exemplo, qual o tipo de mulher que lá na Índia eles acham bonito? Né? É bem diferente do estereótipo que a gente acha aqui. Se a gente for para a Coreia, por exemplo, né? A gente chega lá, o estereótipo de beleza deles é bem diferente do nosso. Né? Se de repente chegar uma mulher brasileira aqui, os coreanos não vão achar tão bonito. A americana, existe um estereótipo de beleza diferente. Lá eles vão achar um outro tipo de mulher bonita. Por que a gente olha para o outro e acha feio? Porque os nossos olhos são maus. Nós já somos viciados em julgar. Nós somos viciados em nos comparar. Nós somos viciados em invejar o outro, em querer o que é do outro. A tal da grama do vizinho é sempre mais bonita,
a sua vida nunca é o suficiente para você. Você quer sempre a vida do outro, independente da sua vida estar maravilhosa, mas nunca é o suficiente. A gente sempre quer do outro. Porque a mulher, geralmente, ela vive num estado de insatisfação interna. Na TPM, então, mas aí a gente pode dar um crédito, né? Porque na TPM dá para passar, acho que Deus perdoa. Mas é isso. Eu desejo que realmente o Espírito Santo do Senhor, ele nos confronte todos os dias. Que ele revele em nós aqueles pecados mais obscuros, aquelas feridas mais obscuras dentro de nós. Aquela sujeirinha que está lá dentro, que você nem percebeu que estava lá, que está passando despercebido. Mas eu quero te dizer que as pessoas estão notando essa sujeira. Pode ser que você não tenha percebido, mas o seu marido em casa, com certeza, ele está notando essa sujeira. Aquele dia que você está amarga, sabe? Que você olhar para sua cara meio torto assim, você já está descarregando o mundo em cima dele. Ele está vendo essa amargura que está aí dentro. E se ele está vendo, não vou nem falar do Senhor, né? Ele sabe o que você sente antes mesmo de você sentir. Nós estamos propensos a sentir. Nós não temos como falar para os nossos sentimentos, não sinta. Não temos como falar para a nossa mente, não sinta isso. A gente vê em todas as passagens, o livro inteiro, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós vemos homens e mulheres reais, como nós, fragilidades, defeitos, fraquezas, pessoas improváveis, mas que o Senhor pegou essas pessoas e transformou. E aqui não está escrito tudo sobre a vida dessas pessoas. Vocês acham realmente que aconteceu assim e de repente eles não fizeram mais nada de errado, a vida deles ficou maravilhosa, eles não pecaram mais e deu tudo certo e Jesus já voltou, já buscou eles? A gente está em constante evolução, a gente está em construção, o Espírito Santo está nos moldando, nos lapidando, nos construindo a cada dia. Mas nós precisamos aprender a dar liberdade para Ele, de entrar no mais profundo do nosso coração, de entregar tudo que nós temos, tudo de bom e tudo de ruim. Você não tem que ter vergonha de chegar aos pés do Senhor e derramar tudo aquilo que não presta de você. É isso que Ele quer. Ele quer pegar essa sua parte ruim, essa sua parte que não presta, que você está escondendo lá dentro, e que você derrame aos pés dele e fale: Senhor, hoje é isso aqui que eu tenho para te oferecer. Hoje não está bom, não está bonito, não está cheirando bem. Eu creio que o cheiro está indo longe. Mas eu creio que quando eu jogo nos teus pés, eu creio que o Senhor é capaz de transformar tudo isso que tem de ruim em mim em algo bom. Eu creio que o Senhor é o único que pode transformar a minha vida. Derramar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos sentimentos maus. Todas as vezes que você tiver esse tipo de sentimento, de repente ser impulsionado a falar da vida de alguém, ouve o Espírito Santo, porque Ele fala. Ele fala. Às vezes é você que está distraído e não está ouvindo, mas Ele fala. Então, todas as vezes que você foi impulsionado a fazer algo que desagrada ao Espírito Santo, você pode ter certeza que Ele vai falar. Então, esteja sensível à voz dele. Porque tudo que Ele mais quer é que você esteja mais perto dele a cada dia. Tudo que Ele mais quer é um relacionamento inteiro com você. Não é só com a sua parte boazinha. Ele quer um relacionamento com a tua parte ruim também. Ele quer que você chegue diante dele completo e entregue tudo. Porque para Ele você não vai conseguir mentir. Você pode enganar as pessoas, você pode vestir sua roupinha, sair linda, maravilhosa, todo mundo achando que você está bem, que está tudo ok, que você está feliz, que está tudo jóia por dentro. Você pode enganar as pessoas, mas aí você engana. Então se lance aos pés dele e entregue tudo, sem reservas. Não tenha vergonha do Espírito Santo. Ele vai fazer você sentir vergonha, tá? Não vou te enganar, não. Porque quando Ele vem e te mostra o teu pecado, que Ele te afronta e te confronta para o teu bem, você vai sentir uma vergonha, que a tua vontade é de sumir. Porque você entende o quanto você não presta. E que sem
presença dele, sem a misericórdia dele, você não é ninguém. Você vai sentir vergonha, mas eu quero te dizer que essa vergonha é para o teu bem. Essa vergonha é para te transformar, essa vergonha é para te fazer uma mulher mais madura, uma mulher cheia dele, uma mulher que derrame a presença dele por onde passa. Amém? Eu queria pedir o Ministério de Louvor. E a gente não tinha combinado esse louvor, né? Mas foi um louvor que o Espírito Santo já tinha ministrado ao meu coração. E eu falei com um grupo de louvor na quinta-feira. E o Espírito Santo, ele é lindo, né? Ele já tinha movido tudo. Ele é maravilhoso. E eu vou ler algo que o Espírito Santo trouxe à minha memória sobre algo que, um tratamento que ele começou a fazer na minha vida. Eu queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse os seus olhinhos, que você se conectasse com o seu Pai. E nesse dia em que eu estava montando essa palavra, que o Espírito Santo foi me direcionando a montar essa palavra, ele foi me lembrando de tudo que eu vivi com ele, de tudo que eu tenho vivido e que eu ainda vou viver com ele, porque eu estou em processo com todas vocês. E um dia, quando eu vivi uma vida cheia, mais cheia de mim, com minha religiosidade, de bater meu cartão de ponto no domingo, mergulhada no consumismo, por achar que sempre que eu estivesse com uma roupa nova, eu seria aceita. Plena na rua, mas uma descontrolada em casa. Invejosa, pois eu vivia me comparando por não conhecer minha identidade. Julgando todo mundo para me sentir melhor. Foi então que o Senhor Jesus cuspiu no barro. E aquele barro que Ele colocou nos meus olhos curou a minha cegueira. Jesus já havia liberado uma palavra na minha vida. Mas era necessário obedecer. Então obedeça a voz dele, ouça a voz dele. Ele tem tantas coisas a fazer na sua vida, ele tem um propósito lindo na tua vida e através da tua vida. Mas esteja disposta, se lance aos pés dele, se derrame aos pés dele, entregue tudo que você é. Ele te formou, ele te criou, ele sabe cada detalhe em você. Ele é o único que pode transformar você numa obra perfeita, perfeita para ele, não perfeita para o mundo, perfeita para ele. Foi quando uma noite o Senhor já estava derramando dom sobre a minha vida para a glória dele, para a edificação do reino dele. E eu fui ler um versículo lá em Mateus que dizia o que esse louvor vai cantar agora para você. E eu queria que você meditasse nesse louvor e que realmente você fizesse dele a sua oração. Eu comecei a cantarolar essa canção que nós iremos cantar e tudo fez sentido dentro de mim. Então eu gostaria que você realmente prestasse atenção nessa letra e que você cantasse com o seu coração. Não como você já deve ter cantado várias outras vezes. Você entendeu o que você está dizendo? Peça a Ele para sondar o seu coração. Sondar os caminhos maus que estão escondidos aí dentro, que você nem sabe que existe. Peça a Ele para te curar, para te transformar, para te fazer a mulher que Ele deseja que você seja. E daí então, Ele te usar como um farol. A presença dEle é um farol, é uma luz que ofusca as trevas. Então sim, você vai ser essa mulher posicionada com propósito e que vai passar a influenciar onde você
primeiramente na sua casa. Porque é lá que as pessoas te conhecem. É lá que as pessoas conhecem o mais íntimo do seu ser. Então, primeiramente, você vai ser uma influenciadora dentro da sua casa, para a sua família. Porque eles não merecem esse cheiro ruim. Eles não merecem esse odor fétido de amargura, de rancor, de falta de perdão. Eles não merecem esse lado, Senhor. Eles merecem a mulher plena e completa que o Senhor te criou para si. Então, em nome de Jesus, eu desejo que você cante esse louvor com todo o seu coração nesse momento. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Mas eu creio que a maioria de vocês imaginou que eu vim aqui para dar uma dica de moda, né? Para falar de beleza, de imagem. Mas eu creio que a dica que o Senhor deu para vocês é muito mais valiosa. O que precisa ser precioso antes de qualquer coisa externa em vocês é o que vocês carregam. O que vocês carregam é muito mais valioso do que qualquer
Gucci, Prada que vocês usarem. Antes de mudar o externo, nós precisamos mudar o que está dentro. Nós não queremos ser como esse presente tão lindo e pedido, né? Então, que em nome de Jesus o Senhor possa transformar a vida de vocês a cada dia, para que vocês possam ser curadas, saradas, transformadas por Ele e impactar o mundo com a presença de vocês. Mas que vocês possam usar também as técnicas a favor de vocês. Mas que isso seja somente uma isca para atrair a admiração das mulheres que cercam a vocês. E quando elas chegarem perto de vocês, elas sentirão o bom perfume de Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém.